Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é descanso. Tudududu. E aí, Yasmin? Descanso. Tá descansando bem? Tô descansando. Eu tô aprendendo a descansar, essa é a verdade. Tá aprendendo a descansar. Sim, Então, se você tá aprendendo a descansar, vamos começar pelo mais importante, né? O que é descanso? sim. De acordo com o dicionário online aqui, que eu achei, diz que descanso significa um período de folga, um tempo em que não se trabalha, ausência de pressa, em que há lentidão, morosidade, falta de ocupação, tempo dedicado ao ócio, vagar. Então, todas essas coisas aí definem a palavra descanso. Olha só, tempo de ócio. Tempo de ócio. É uma coisa que a gente gosta, quer dizer, eu imagino que a maioria das pessoas gostem, porque eu gosto, né? De fazer nada. Meu passatempo favorito é me chama pra fazer nada, Ah, entendeu? mas a gente faz, mas você faz nada sabendo fazer nada? Porque tem gente que vai fazer nada fazendo um monte de coisa. Então, por exemplo, né, tem algumas pessoas que vão fazer, você fazendo, eu tô fazendo nada. Aí você vai ver, não, limpei o quintal, troquei as plantas de lugar, sabe? Minha Faz. avó. É, Exato. isso é coisa de vó, isso é coisa de vó, geração passada, que não faz nada fazendo tudo, né? Lavando um banheiro, né? Limpando uma calçada. Não, mas era isso que eu ia dizer, né? É, segundo, né, essa belíssima definição de descanso, se teoricamente descansar é tão fácil e Hum. é, tão chamativo, tão atrativo, Uhum. por que é tão difícil descansar? Por que a gente está numa geração que tem tanta dificuldade para descansar? Eu acho que não tem resposta certa ou errada, mas acho que começa pela quantidade de, acho que informação que a gente consome, né? Acho que o dia a dia, assim, ele é muito atravessado, é uma série de coisas que acontecem. Essa cultura de, tipo, trabalha enquanto eles dormem, né? Então, né, a gente pode Coach, falar que coach. os quânticos, aquelas. E aí, eu acho que é isso. Então, essa cultura que faz com que te puxe para menosprezar o descanso, ou como se o descanso fosse algo ruim, fosse algo que atrapalhasse ou que atrapalhe a sua performance, a sua capacidade de realização, a sua capacidade de completude. é, Mas que as pessoas ficam, não, para que descansar? Não, descansar é pros fracos, tá ligado? Tipo, né? Acorda cedo, né? Enfim, Né? Como se o descanso fosse um obstáculo para o sucesso. exatamente. Porque a gente vive numa cultura, como você disse. Primeiro, é uma coisa bem relevante que você falou, que a gente já vive com tanta informação, a quantidade de estímulo que a gente recebe já é tão grande, e aí a gente ainda coloca né, a teologia coach, né? Trabalha enquanto eles dormem, levanta às 5 horas da manhã, toma banho gelado, né? Trabalhe 12 horas por dia, só os fracos que dormem. Se você não, né? Se você, sei lá, se Acho que você você, descansar. acho que o slogan é tipo, fique exaurido e não descanse. Eu acho que, né? Exatamente. Então as pessoas ficam nessa de que se elas descansarem, elas vão estar. É quase que você está perdendo um tempo precioso, né? Bem entre aspas, é Uhum. um tempo precioso que você poderia estar investindo para alcançar esse sucesso ou para alcançar esse objetivo maior que você colocou na sua cabeça, né? Na sua carreira. Uhum. Bom, pode ser um objetivo de carreira.
ou pode ser qualquer objetivo. Mas eu acho que as pessoas, elas esquecem que não é, o problema não é ter objetivos, o problema não é ter metas, o problema não é querer ter sucesso, apesar de que, bom, aí já é um outro assunto, né, Uhum, para um outro podcast. sim. Tudo isso tem que ser feito de maneira saudável, né? Não vamos, Com equilíbrio. com equilíbrio, não pode se tornar também um ídolo, né? Tudo isso, né? Colocar aí que você só tem isso e bitolar nisso, porque também não é saudável. Mas o problema não é você ter essas coisas, mas eu acho que o importante é entender que, gente, se não tiver o descanso aí no meio, a gente vai da cultura do trabalho enquanto eles dormem para direto para a Cultura cultura do do. burnout, Exato. para Tirou para a palavra da minha boca. a cultura do hospital, né? E então, assim, esse negócio do trabalho enquanto eles dormem, galera, por favor, né? Acho que a gente já viu que não, né? Só dá certo para quem é rico, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? Assim, né? Só dá certo para quem já, né? Enfim, isso aí é um outro podcast. A gente vai falar de descanso. Mas aí vamos lá. Por que que o descanso é importante, gente? Por quê? Por que que a gente precisa descansar, né? Por quê? Eu acho que fazendo adequadamente, e aí a gente vai falar sobre isso depois, acho que é importante para renovar suas energias, eu acho que para tranquilizar, acho que as coisas dentro de você, porque eu acho que a gente vive num mundo tão, tão caótico que, tipo, você não tira um tempo para si, né? Um tempo de silêncio. A gente está sempre rodeado de algum estímulo, que foi o que a gente falou logo no início. E, por exemplo, recentemente eu fiz uma viagem e a gente acabou ficando numa vilazinha e, e foi engraçado que todo mundo fez o mesmo comentário. Nossa, que tipo, cara, que silêncio, né? Porque pra gente era tão não familiar a ausência, tipo, que de ruído, pra gente foi, não foi dizer espantoso, mas pra gente foi, tipo, curioso a ponto de que todo mundo fizesse o mesmo comentário. Nossa, olha esse silêncio. Não, não, olha isso. O que você tá ouvindo? Olha não sei o quê. Por quê? Porque acho que a gente recebe tanto estímulo no dia a dia. E aí, quando você deita, parece que o seu cérebro, ok, ele vai continuar funcionando, obviamente, mas, tipo, parece que tá 1000 por hora, ele não tá descansado. Então, acho que renova a sua energia, te dá ânimo, te dá força. Acho que é bom que para o seu corpo, né, parte de você tá fazendo alguma atividade física, a importância disso para que os músculos se desenvolvam, enfim, várias coisas para o corpo, isso, para o corpo e para a mente é importante, né? É, O que que você e vai acha? mais. Não, e vai mais além disso, assim. A gente precisa do descanso do ponto de vista fisiológico. O nosso cérebro, ele precisa desligar, né, entre aspas, ele Uhum, precisa diminuir a atividade, dele para ele regular, certos hormônios, para ele regular outros tipos de substâncias que ele libera para ele regular para ele reter a memória do dia. Então, assim, quando você está descansando, principalmente durante a noite, principalmente durante o sono, então, assim, você precisa ter daquele sono reparador durante a noite. E quando a gente fala de sono, a gente está falando só de dormir, né? Porque tem muita gente que dorme e não tem um sono de qualidade, uhum. né? E vide a gente aqui que tem enxaqueca e a gente dorme às vezes 12 horas e o nosso sono, porque o nosso cérebro ele é hiperexcitado, né? Quem escuta o podcast aqui sabe, o nosso cérebro é hiperexcitado, então ele não diminui a atividade dele.
né? E isso acontece com muitas pessoas que não têm um descanso adequado. Às vezes a pessoa nem tem, não tem nada a ver com enxaqueca, não tem enxaqueca, Uhum. mas ela simplesmente não consegue descansar pela quantidade de estímulo ao redor dela, né? Então o cérebro ele não consegue diminuir a atividade dele, então ele não consegue construir memórias adequadas, porque é durante, né, o sono, essa fase reparadora que o cérebro constrói memória de maneira adequada, que ele renova a energia do corpo realmente para você ter o dia seguinte ter, né, foco, você ter energia, enfim, e o descanso, ele tá mais ligado realmente à qualidade do seu descanso do que à quantidade. Porque se você fica muito tempo parado também, muito tempo ali é, numa, como a gente pode chamar? É, E letargia, será? se você fica muito tempo parado, muito tempo numa deitado, ou muito tempo sentado, é, o seu corpo entra num estado letárgico e isso não é bom. E se você fica pouco tempo descansando, você não consegue também renovar é, o seu estado energético, você não consegue renovar de maneira adequada as suas células. Então, também é durante o descanso, principalmente durante o sono é o principal, né? Ter um sono de qualidade, você não consegue renovar as suas células de maneira adequada. Então, é muito importante isso, que a gente regule a quantidade também de descanso. Não é bom dormir menos de 7 horas, né? Entre 6 e 7 horas, mas também não é bom dormir mais aí de 8, 9 horas. Você também vai entrar num estado de letargia muito grande, né? E que mais é importante para um, para um descanso efetivo? É você regular os tipos de estímulos ao seu redor. Então, televisão, celular, tablet, tudo isso, luz, essas luzes indiretas que a gente tem às vezes no quarto, sabe? Luzinha de televisão, essas Uhum, luzes sim. que fica ligada, essas coisas. Parece inofensivo, mas ela atrapalha muito, sabe? Principalmente, eu acho que eu li um artigo falando sobre isso, que é a luz azul, né? Uhum. É a, são as, são as pior, é a pior luz pro descanso, né? Pro cérebro e tal, antes de você ir dormir. Então é importante ficar alerta, né? As pessoas que já leram sobre higiene de sono e tal, é Uhum. legal procurar sobre, sobre isso. Acho que uma outra coisa que a gente tinha falado sobre, e aí a gente pode comentar experiências também, é descansar nas férias, né? Eu acho que a gente tem uma tendência, não sei se pelo ritmo de trabalho que a gente tem, e aí todo o esforço, né? Quando a gente consegue planejar uma viagem, aí você paga, sei lá, a perder de vista, e aí você quer maximizar o máximo possível, literalmente, né? A redundância aqui, mas você quer maximizar o tempo colocando tudo o que você quer fazer. Então, você enche o dia de atividades. Então, você meio que, sei lá, sai na sexta, no sábado já tá fazendo, sei lá, viajando, para no domingo já começar a curtir as férias. Aí você enche o calendário de atividades. Aí você volta pro trabalho e tá morto, né? Porque, tipo, fez tanta coisa, mas não fez uma coisa, que era descansar um pouco. E eu acho que as pessoas meio que se sentem culpadas, eu acho, com isso. É tipo, poxa, trabalhei o ano todo, tal, agora que eu vou tirar férias, eu vou ficar em casa? Ficar em casa fazendo o quê? Né? Eu acho isso engraçado. É, mas eu acho que a gente acumula muita coisa. E acho que nessas férias no meio do ano, por exemplo, eu falei, puta, que faz sentido. Faz sentido você pegar um dia, 2 dias, assim, não, hoje eu vou fazer nada, hoje eu vou dormir de tarde, hoje eu vou ficar de pé para cima e tudo bem, tudo certo. Não preciso encher a agenda para dizer que eu aproveitei as férias fazendo, tipo, 1 trilhão de coisas.
Eu acho que tá muito ligado com essa pressa que as pessoas têm de viver, de, de fazer as coisas. E eu acho que com o advento das mídias sociais também, de mostrar que elas estão fazendo. Hum, Então, porque elas mostraram que elas estavam indo viajar, então elas precisam mostrar todo dia que elas estão fazendo alguma coisa, entendeu? E, e não é assim, né? Na real. É, as férias são suas. Se você, porque as pessoas falam, eu tirei férias, agora eu preciso de férias para descansar das minhas férias. sim. Cara, é um absurdo isso. Você precisa de férias para descansar das suas férias, sabe? É, não faz sentido isso. Eu entendo que tem uma galera que faz mochilão, tal, e às vezes você não, né, quer curtir ao máximo, ou é, sei lá, você pegou um avião e cruzou o oceano e você não, né, às vezes essas viagens são caras e você quer, sabe? Mas assim, como que, primeiro, como que você consegue curtir cansado? Eu não consigo, entende? Eu fiz um mochilão pela Europa de um mês. E fiz em agosto ainda, que é um dos meses mais quentes na Europa. Então era bem difícil porque é muito cansativo. E aquele sol de 40 graus na sua cabeça ainda fica, cara, é complicado. E aí Uhum. tinha dias que eu falava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Que eu não quero sair eu não quero sair do hotel, eu quero ficar no ar-condicionado. Aí teve um dia que eu falei assim, eu botei o pé pra fora, acho que essa foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu botei o pé pra fora e tava em Roma. Eu falei assim, quer saber? Eu não vou fazer nada hoje. Aí eu fui na lojinha do lado, comprei uma pizza, voltei, fiquei o dia inteiro no ar-condicionado, no hostel, só vendo gente entrar e sair. Aí as meninas do meu quarto falavam assim: mas você não vai sair? E não sei o que eu falei: não vou, eu vou ficar o dia inteiro aqui. E tipo assim, aí você vê aquela cara de julgamento das pessoas, mas nossa, tá gastando dinheiro, vai ficar. Mas assim, o dinheiro é meu. Primeiro isso. O dinheiro é meu. Uhum. Segundo, que tá 43 graus lá fora. Eu não quero passar mal, entendeu? E terceiro, que eu tô cansada, minhas pernas estão doendo, tá calor, eu tô inchada do calor. Eu não quero ficar aqui, comer minha pizza, ler meu livro, tô de boa, entendeu? E aí, no outro dia, tava renovada, foi maravilhoso. No dia seguinte, peguei, fui lá, andei, não sei o quê. E eu fiz isso vários dias durante a viagem. E eu vi vários mochileiros que estavam viajando há muito mais tempo que eu, há 3 meses, 6, um ano, fazendo a mesma coisa. E claro que eles ficavam muito mais dias assim, sem fazer nada. Às vezes 3 dias, uma semana, no hotel. Mas é um outro estilo de viagem, né? Eu tava viajando há só um mês. E aí chegou no final da viagem, eu já tava desesperada para voltar para minha casa. Porque eu falava assim, meu Deus, primeiro eu preciso dormir na minha cama. Segundo, eu tô muito cansada, meu corpo não tá mais respondendo, meu pé não tá mais respondendo, nada tá respondendo aqui. Eu tava muito cansada, mesmo tendo dias de descanso, porque eu fiz outros dias assim, que eu saía mais tarde, voltava mais cedo, tipo na hora do almoço, e ficava o resto do dia no hotel. Então, assim, hoje em dia, eu não sei como você viaja, mas por isso que eu não gosto muito de viajar com as pessoas. Eu gosto de viajar sozinha, porque eu não me obrigo a fazer nada. Então, eu não gosto de viajar com as pessoas, porque assim, eu não tenho horário para sair de manhã, eu não gosto de ficar o dia inteiro andando. Se na hora do almoço eu quero voltar pro hotel, eu quero voltar pro hotel. Se no meio do passeio eu quero voltar pro hotel, eu quero voltar pro hotel. Eu não gosto de me sentir cansada. Então eu valorizo o descanso nas minhas viagens. Não importa se é um final de semana ou se é um mês de viagem, entende? Porque eu entendo que para eu conseguir gostar e curtir aquela viagem, eu preciso descansar. E tem muita gente que não é assim, que quer, tipo assim, sair 9, 8:30 da manhã e voltar meia-noite, porque quer, como você disse, maximizar tudo. E eu sou zero assim. Então, tipo Sim. assim, Eu acho que
É compreensível, acho que quem faz isso, eu acho que como a gente falou, né, às vezes uma viagem cara, uma viagem que foi planejada há muito tempo, há muitos anos, e tá certo, eu acho que a pessoa tem que aproveitar ao máximo mesmo, só que eu acho que ela deve incluir dentro do roteiro dela, do planejamento, esses dias de descanso até para poder aproveitar melhor, aproveitar com mais qualidade, né? Porque às vezes você não se preocupa, às vezes você acaba comendo mal, você acaba não se hidratando o suficiente, aí você vai pecando nessas coisas, e aí no final do dia ou no final da semana você tá tipo morto porque você não descansou o suficiente, comeu mal a semana inteira, então o estômago já tá tipo super ruim, você tá desidratado, e aí o cansaço é ainda pior porque você não tomou cuidado. Então, eu acho que vale a pena incluir no planejamento essas coisas, e aí para não voltar com aquilo, né? Ah, eu preciso de férias para descansar das férias, né? Por quê? Porque a gente planejou de um jeito que, tipo, beirou a exaustão, né? Foi ótimo, né? Acho que você curte muito, aproveita muito, mas você não inclui essas coisas. E acho que eu passei, eu quero passar a incluir, tipo, para as próximas férias, assim, essas coisas para os tempos de descanso, essas coisas mesmo, tipo, de você não fazer nada, de ficar, tipo, brisando, ler, ou, tipo, dormir, ou fazer nada mesmo, ficar deitado olhando pro teto, literalmente, é o ócio, né? Você fica ali, tipo, respirando, literalmente, respirando de barriga para cima. Mas é importante. E as pessoas te julgam, né? As pessoas julgam não só para quem viaja, mas as pessoas julgam você no dia a dia também. Você fala, ah, eu não vou sair hoje, eu vou ficar em casa que eu vou descansar. Ah, aqui, descansar para quê, meu? Dá licença. Nossa, o dia tá tão lindo lá fora, não interessa. O dia tá lindo aqui dentro também. Então, não. Então, assim, né? Existem, e são diferentes perfis. Eu acho que cada um descansa do jeito que quer descansar, entendeu? Quer dizer, né? O corpo precisa de descanso, a mente precisa de descanso, né? Você não vai descansar, eu ia falar, você não vai descansar correndo 5 quilômetros. Gente, exercício físico é importante também, né? Eu acho que para É, aliviar estresse, para aliviar tensão, exato, para outras coisas é ótimo, sim, né? Você gasta, é, é um gasto calórico muito alto. Mas após isso, descanse, é, exato. Não vai correr 5 quilômetros, depois lavar um quintal, né? Ó, por tipo, favor, né? Minha avó não corre 5 quilômetros, mas ela adora lavar um quintal. Aí, enfim. Mas é isso, e esse negócio da viagem é muito real. Uma vez eu tava planejando, quando eu morava no México, né? Eu tava planejando uma viagem pra Disney, na Flórida, e que nunca aconteceu, infelizmente. Mas vai, um dia. Mas essa dica já está guardada. E aí tava conversando com a maior guia de todos os tempos de Disney, uhum. Lee Romeiro. Ela é a melhor. Se vocês querem dicas da Disney, mandem DM pra ela. Aí ela falou pra mim, ela falou, meu, se você puder ir com dias, Alternativa. muitos dias, É, para você poder alternar, porque eu não lembro se ela me falou que ela foi com acho que foi ela, o Estevão, o irmão dela, e eles foram, tipo, não sei se eles foram e fizeram, tipo, todos os parques um atrás do outro, um dias dia seguido do consecutivos. outro. E ela falou, meu, chegou no terceiro dia, eu não lembro se foi essa história mesmo, ou se eles deram esse intervalo. Eu não sei, mas eu sei que a dica que ela me deu foi, tipo, fazer um parque um dia de intervalo. Um parque um dia de intervalo. Justamente porque, senão, você fica destruído. É porque E você anda aí, muito, né? São grandes os parques, então tem todo esse desgaste de movimentação, mais brinquedo e, enfim. então, então, e aí eu fui com ela para Disney em duas ocasiões. A gente foi na Califórnia, nas duas Disneys da Califórnia, mas assim, a gente foi em dias separados, óbvio. Uhum. E eu já fiquei morta, mas assim, chegou a primeira vez que a gente foi, a gente chegou bem cedinho e foi embora muito de noite. O meu corpo já doía da ponta do meu nariz até a ponta do meu dedão. Uhum.
E no dia seguinte, eu mal conseguia andar. Tipo assim, se eu tivesse que ir na outra Disney no dia seguinte, eu não sei como eu faria. Não sei. Graças a Deus que não tive que ir. E eu e você, a gente foi pra Disney e a gente foi nos dois parques. Ah, verdade. A gente foi nos dois parques no mesmo dia. Uhum, E sim. foi uma loucurinha. Sim. Eu Não também se não sei como. compara em questão Não, de tamanho, mas é tipo, é colocar muita coisa dentro de um dia só. não se compara, mas eu lembro do meu tornozelo Ah, inchado. sim. É. Eu lembro do meu tornozelo inchado. Então fica aí a dica para uma dica Disney, mas uma dica de viagem aí, ó, se para vocês. É, e imagina, tipo assim, essas coisas que as pessoas às vezes não pensam. Quando as pessoas me perguntam é, da Disney, eu sempre falo, meu, coloca um dia de descanso, porque senão não vai rolar, porque o meu pé não aguentou, não. Meu tornozelo pediu arrego na Disney Paris. Imagina se fosse na Flórida. Na Flórida, sem condições. Eu não, Uhum. não teria conseguido. Então, no meu caso, eu só viajo desse jeito, com livre para o meu descanso, entende? Então, e eu também, eu acho que eu passei a valorizar muito o descanso por conta da enxaqueca, porque eu entendo que, tipo assim, a qualquer momento do meu dia, eu, entre aspas, sei que eu posso ter que parar para descansar. Não é realmente um descanso, é mais um, eu preciso deitar porque minha cabeça está doendo, mas eu sei que se eu começo a forçar muito o meu corpo e eu não incluo um descanso saudável na minha rotina, eu sei que as minhas crises de enxaqueca podem piorar. Então, assim, eu tenho uma rotina muito, muito regrada de sono. A hora que eu acordo é sempre a mesma, a hora que eu durmo é sempre a mesma, normalmente, né? Eu costumo fazer sempre isso. Eu sei que isso é saudável e, assim, se você lê, né, os guidelines de saúde, pelo menos aqui no Reino Unido, né, do NHS, que é o sistema de saúde, e eu acho que outros sistemas no mundo, eu acho até, e recomendações também. Eu acho que essa coisa de manter a rotina, sua rotina de a hora que você acorda, a hora que você dorme, é saudável, né? E manter essas pausas de descanso, incluir um descanso saudável, é muito, é muito saudável e é muito benéfico para o corpo, para como você vai envelhecer. É, Uhum. é muito bom para a sua rotina. E eu até vejo nessas recomendações, se as pessoas conseguem manter isso até de final de semana, porque tem muita gente que mantém isso durante a semana por conta do trabalho, então faz isso de segunda a sexta e chega no final de semana e agora eu posso dormir tarde, posso ir dormir 3, 4 horas da manhã, porque no outro dia eu posso acordar 3 da tarde, enfim. E aí há aquela quebra no seu, que a gente chama de ciclo circadiano, né? Que é o seu ciclo que o seu corpo entende que é manhã, noite, enfim. Então, tem ali toda a liberação do hormônio de cortisol, que é o seu hormônio do estresse. Então, isso causa um estresse muito grande no corpo também. Então, o que que adiantou você manter toda a sua rotina durante a semana, e aí chega no final de semana, deu toda essa quebra aí, e aí o seu hormônio do estresse fica todo descontrolado, e isso gera um estresse também grande no seu organismo, né? Então, quem consegue manter, só uma dica básica aí, né? Para quem consegue manter durante o final de semana, é bom. Então, isso é uma coisa que eu aprendi por conta da enxaqueca, a manter a rotina. Se eu consigo manter Se eu consigo, não, eu mantenho de final de semana o máximo que eu posso por conta da enxaqueca, até em viagem, igual eu falei. É, eu coloco esses descansos nas minhas viagens, eu tento ir dormir cedo, inclusive quando eu estou viajando por conta da enxaqueca, porque se tiver uma crise, estraga.
na viagem, Uhum. né? É pior. Aí é pior, aí não consegue nem aproveitar, nem que eu quisesse aproveitar, não conseguiria. Uhum. Então, o descanso é muito, muito importante, né? A única coisa que eu falho é os estímulos. Eu ainda falho na diminuição Dos estímulos. dos Que eu acho que estímulos. foi aquilo que a gente falou no início, né? Sobre, tá, mas a gente sabe o que é descansar, a gente sabe como fazer, porque a gente acha, e a gente, eu li esse mesmo artigo aí que você está falando sobre o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, eles falam que não necessariamente você descansar, você assistir uma televisão é um descanso de qualidade. É um tipo de descanso, mas não é com uma qualidade alta, porque ainda existe muito estímulo para sua mente, que para o seu cérebro ali e tal. Então, o ideal seria quanto menos estímulo, melhor. Até um banho é um processo de descanso, né? É algo tipo de relaxamento, enfim. Então, eu acho que a gente precisa aprender a descansar, é uma coisa, e não ligar para o que as pessoas vão dizer a respeito do seu descanso, né? Deixe que as pessoas julguem, que falem, ah, mas tá descansando de novo, ah, mas por que você descansa? Ah, mas por que isso? Eu acho que é importante, e assim, não só fora de viagem, acho que você está num período muito louco de estudo, arranje um tempo também para descansar a mente, né? Um tempo ali, crie, né? Acho que rotina e estabelecer ciclos que te auxiliem, que te renovem, né? Que tragam eu ia falar um refresco, mas não era isso. Que Um tragam renovo. um renovo, exatamente, que tragam um renovo para sua mente, assim, para o seu próprio bem-estar. E é tudo uma questão de equilíbrio, né? Eu acho que você pode fazer várias coisas, entre viagem, estudar, ser esforçado, né? Fazer as coisas bem feitas, com bastante dedicação, e ainda assim conseguir descansar, sem estar nessa loucura de trabalho enquanto eles dormem, né? Não caia nessa falácia de trabalho enquanto eles dormem, que não, isso não é verdade. Isso não é verdade. O descanso não é um obstáculo para o seu sucesso. Na verdade, ele é um auxílio para o seu sucesso. Porque você descansando de maneira adequada, seu cérebro vai funcionar melhor, o seu foco vai funcionar melhor, a sua retenção de informação e o seu processamento de informação do seu cérebro vai funcionar melhor. Então, tudo vai funcionar melhor, o seu psicológico vai funcionar melhor, a Uhum, maneira como você vai interagir com as pessoas, a maneira como você vai lidar com o seu entorno vai funcionar melhor. Então, assim, o descanso adequado, ele só vai ser, na verdade, uma cama elástica para o seu sucesso. Ele não vai ser um obstáculo para o seu sucesso. Não tem nada a ver com isso. O trabalho enquanto eles dormem é a maior falácia que contaram para os millennials aí, né? Não vamos, sim. né? Sim, que eu acho que é muito da nossa geração, né? O trabalho enquanto eles dormem. Que Também. a geração Z já tem, acho que uma outra. Eles já devem ter um outro slogan. Um outro slogan. É. É, que a geração do TikTok, não, acho que já não tem mais trabalho enquanto eles dormem. Eles já têm. Já não dorme, né? Já é galera com insônia. Então, ele que eles têm outra agenda, né? Sei lá. Eu Enfim, não entendo muito, mas enfim. Descansem, descansem, exato. Valorizem o descanso. Não se sintam culpados, né? Tem muita gente que se sente culpada, é, né? Além do julgamento externo, tem muita gente que se sente culpado por estar descansando. Não se sintam, não se sintam, assim, tipo, sim. se você está sendo produtivo dentro, né? Não meçam produtividade por horas de trabalho. Produtividade você mede por resultado, não por horas de trabalho, Uhum. entendeu? Acho que a gente comentou isso em off, que o Brasil, pelo menos eu via isso, né, quando trabalhava lá, que o Brasil tem muito, talvez tenha mudado um pouco, né, nesses 7 anos que eu me mudei, mas que o Brasil tem essa cultura de que você precisa fazer muitas horas extras, né, que tipo, você não está sendo produtivo se você sai no seu horário de trabalho.
né? Então, e isso é muito diferente aqui na Europa, né? Aqui existe muito a cultura do equilíbrio trabalho-vida pessoal. Uhum. Então, o mal visto é você fazer, você ficar muito depois do seu horário de trabalho. As pessoas questionam muito se você, o porquê você está ficando muito depois do seu horário de trabalho. Você não está conseguindo fazer o seu trabalho dentro, né, daquelas horas que são designadas para isso. Então, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo para você não conseguir realizar os trabalhos, né? Então, acho que, não sei, tem, né, toda essa cultura corporativa também por trás disso que impulsiona, né, esse, essa questão da falta do descanso, de trabalhar 12 horas e achar normal, né? Em- Enfim, né? Então acho que tem que ficar atento, porque, né, muita gente entrando em burnout aí e isso não é muito saudável. Sim, eu acho que foi o que a Stephanie falou, né? E acho que tem a influência dessa cultura e aí os estímulos que a gente falou no início. E realmente não tenha medo e não tenha vergonha, tipo, de descansar, de dizer que você vai descansar, de que você precisa de um tempo. Tenha um tempo para você, tenha um tempo de qualidade de descanso e deixe que as pessoas falem. Eu acho que o mais importante é você tá tranquilo e ter o seu descanso ali adequado, que você vai ter suas forças é, renovadas. E é isso, independente do que as pessoas falem, e tentar escapar um pouco dessa cultura, que às vezes é muito avassaladora dentro do Brasil, né? Entre trabalho e estudo, vira um ciclo meio muito louco, né? E aí você acaba meio que ficando meio que numa bola de neve. Mas sempre tente achar um espaço, um tempo para poder descansar mesmo, fazer o ócio, galera, tipo, literalmente, as perninhas para cima e curtindo ali o seu descanso devido, né? E eu acho que é isso, né? Acho que tá na hora da gente descansar Sim. deste caótico podcast. Muito obrigado, galera, por ouvirem mais um episódio. E é isso. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Ah, tinha que falar o. Putz, é que a gente tá gravando em uma outra ferramenta hoje. O recording in progress, eu falei. Eu falei, a hora que começou a gravar, eu falei, recording in progress. Ah, Eu sim, sempre não, tem falo. esse. Não, mas é que na outra ferramenta a frase é outra. The record, This meeting this meeting is being recorded. é, Eu acho que é isso. acho Ou que this meeting, eu acho que é this meeting is being recorded.